Boa tarde a todos. Hoje uma live bem especial, né? Muitas delas, acho que todas as lives eu tenho procurado trazer pessoas bem especiais, né? Pessoas bacanas para a gente discutir temas bem interessantes. E hoje é especialíssima, é uma querida, né? Professora, educadora, uma grande pessoa. Quando a gente fala dela, quando a gente anuncia, é unânime o carinho, o amor, quem foi aluno, quem foi par da professora, quem trabalhou junto, enfim, é, são assim pessoas que têm por ela aí uma paixão, um amor tão grande, e é muito bom, né, ter essa oportunidade. No ano de 2019, eu a levei na escola de governo, a gente fez uma roda de conversa, foi super bacana, foi super gostosa, e nessa época também que tudo é online, eu falei, precisamos de uma conversa com quem gosta, com quem ama ensinar, que é a professora Cida Pouso. Né, eu poderia falar aqui do currículo dela vasto, um currículo aí que tem uma linda história de amor com a educação, mas eu prefiro chamá-la de querida Cida. Fomos contemporâneas por um pouco tempo lá na Universidade de Brás Cubas, né? Eu pude ter o privilégio de trabalhar assim, no mesmo, em algum período ali com ela, e é com muito carinho que eu quero chamar para conversar com a gente sobre a educação aí como epicentro dessa transformação que a gente tanto almeja, a professora amada Cida Pouso. Olá. Boa tarde, querida. Boa tarde, Priscila. Que bom tê-la aqui, mesmo que seja online, sinta-se abraçada e super beijada. Obrigada. É recíproco, Priscila. É Que tudo recíproco. Como vai você? Graças a Deus a gente está aí, né, professora Cida, tentando se reinventar, né, nesses tempos aí nunca antes visto assim, com essa intensidade, né, Cida, com essa uma história tão diferente de tudo que a gente já viveu, mas eu estou querendo acreditar que tem algum motivo maior, né, Cida? Não sei, o que você acha desses tempos? A situação que nós estamos vivendo hoje, Exato. olha, você está colocando uma proposta aí para uns 2 anos, 3 de curso, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de ficção científica, né? Aqueles filmes de ficção científica em que aparecem momentos de terror. Às vezes eu fico imaginando, comparando um pouco todas as mortes, todas as vidas que estão sendo perdidas nessa pandemia aos holocaustos judeus, né? Onde nazistas, onde eles empilhavam as pessoas numa quantidade exorbitante que a gente não tinha nem noção do que estava realmente acontecendo naqueles lugares. Isso está reproduzindo agora. Quais as causas? Que questionamentos essa situação nos levanta, né? Ela nos vem mostrar que o homem esteve em busca de uma materialidade exagerada, que nesse percurso ele esqueceu da pessoa humana, ele esqueceu do bem comum, ele esqueceu do próximo, né? E as fortunas acumuladas, as rendas excessivas na mão de apenas 2% da população não estão conseguindo comprar a cura, ou comprar uma vacina, ou comprar quilos de coronavírus para sacrificar. Os que estão sendo sacrificados, principalmente em larga escala, são todos aqueles ombros que trabalharam para manter essa ganância de concentração de renda, de domínio de poder. Acho que essa é a grande revolução. Para que serviu? É a grande pergunta. Para que serve toda essa renda? Então, é hora dessas concentrações desovarem. Ou vocês cuidam dos burrinhos de carga que estão morrendo às dúzias por aí, vocês não vão ter mais. É simples assim. Todos nós, em todas as instituições,
escolares, não escolares, empresariais, religiosas, justiça. Todos nós temos que pensar num novo modelo, porque as perdas são irrecuperáveis. Tá bom? Muito, muito bom. Cida, é um momento forte de reflexão, né? Muito, De muito. estarmos literalmente dentro da casa e dentro de nós mesmos repensando tudo isso, né? Ou você renova, ou você renova. O modelo antigo não serve mais para mais ninguém. Gente precisa de gente. Gente precisa resgatar a força do grupo. Gente precisa resgatar a força do bem comum, da cooperação, da solidariedade. Eu, quando vejo essas pessoas na rua, sem máscaras, vejo essas pessoas na rua não distanciadas, se aglomerando, eu me sinto diante de um fenômeno gigantesco de alienação. Alienação não é falta de conhecimento, nem de informação, é mais grave do que isso. Alienação, informação você dá. A televisão dá, o jornal dá, a mídia dá, o professor dá dentro das suas escolas. Agora, a alienação é uma ausência de realidade. E a educação não tem nada a ver com isso? Eu, quando vejo esses aglomerados, eu penso, o que formamos nessas pessoas que não percebem a emergência de cumprir regras? Gente, então vamos, deixa mais um pouquinho. Super entendo, super entendo. E essa tua fala, Cida, ela é muito abrangente, né? Ela é muito ampla e ela... Oi? Mas o tema, Priscila, é abrangente demais. Veja bem. Demais. Veja bem, nós temos que sair de um processo histórico de milênios na acomodação, na formação das pessoas. É inovar ou vai se perder a única grande oportunidade que nós estamos tendo agora. Não adianta voltar para modelos antigos. Precisa conscientizar que precisamos uns dos outros, ricos ou pobres ou médios, coloridos ou descoloridos, amarelos ou negros, ou seja lá o que for. Este modelo não serve mais realmente para sobreviver. Para sobreviver. É isso. E Cida, quando você trouxe, né, na nossa conversa, para vir para essa conversa, que nós, professores, né, devemos nos perceber como agentes de transformação social, né? Esse sendo aí o epicentro de todas as possíveis mudanças, e a gente está falando de salvar o ano letivo, e não, né? É de renovar a escola como um todo, né, Cida? É muito além do que salvar o ano, né? Bom, vamos colocar isso aqui entre salvar o ano letivo ou salvar a vida das crianças e dos jovens, né? Você tem, é óbvio, não tem o que escolher. Sacrifique-se o ano letivo. Agora, uma vez sacrificado o ano letivo, que escola nós vamos retomar? Eu já ouvi qualquer coisa aí vindo das estruturas superiores sobre avaliação diagnóstica. Eu já estava falando exatamente isso. É um momento oportuno, não só para você verificar duas coisas. Primeiro, qual é a função da avaliação diagnóstica no planejamento das nossas aulas, né? Segundo, qual é a fraqueza dos excessos de um conteudismo exagerado, numa tentativa inútil de querer enfiar apostilas e mais apostilas na cabeça dos alunos para sair bem no Enem, para sair bem na FUVEST, se esquecendo a formação humana, a formação desse homem. Saiu os pontos de reflexão. É muita ousadia pensar que a educação é que vai se transformar, ou muita ingenuidade? Nada disso, mas ela é o eixo. Sabe por quê? Porque se ela não fosse o eixo, ela não seria o aparelho ideológico mais manipulado pelo Estado neoliberal. Por que existe na manutenção desse Estado neoliberal
uma preocupação maior com a educação escolar. É só lembrar um pouquinho de Paulo Freire. Paulo Freire, quando ele trata essa questão em cuidado escola, ele mostra uma engrenagem, aliás, uma figura interessante, representando o sistema de ensino, aonde as crianças e os jovens percorrem esse sistema de ponta a ponta. Se a sua origem social, aqui na ponta, foi uma origem de proletário, ou foi uma origem de baixos salários mínimos, uma origem pobre, materialmente falando, ele sai na ponta como pobre. Os médios que entram nesse sistema de ensino passam pela moagem dessa engrenagem e também saem médios para o resto da vida lá na ponta. O mesmo fenômeno ocorre com as elites. Eles preparam desde o século de 500 anos atrás os seus filhos para aumentar a riqueza e manter os patrimônios da família, e é isso que ele vai fazer quando sai na ponta. O que eu quero dizer com isso? Que essas estruturas sociais não mudam e que a escola é um grande agente. E dentro desse sistema escolar, quem é o grande professor? O professor, no dia a dia, na hora a hora, no tete-a-tete com cada criança, com cada aluno, com cada jovem. O que ensinamos para eles? Da onde nós temos que começar com eles? Nós temos que recomeçar exatamente do começo, onde começam todas as coisas, lá na pré-escola. Né? Eu preciso resgatar, aí Rubem Alves, eu preciso resgatar Paulo Freire, por ele considerar, por exemplo, a questão profissional dos professores. Né? E Rubem Alves ele tem assim, a magia de filosofar em cima do que está ali no coloquial da vida. Por exemplo, um milho pipocando numa panela, ele consegue transformar a pipoca numa algo que frutifica, algo que alimenta, e diferenciá-la de um piruá que é indigesto. Então, ele tem a magia de tirar a filosofia da Torre de Marfim e de não saber como vê-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É onde ele vai comparar, então, professores com eucaliptos e educadores com jequitibá. Então, ele coloca profissão, professor, é profissão, é um trabalho. Eu sou um profissional da educação e vou reproduzir as estruturas sociais na ponta. Meu pobrinho vai sair pobrinho, meu médiozinho vai sair médiozinho, minha elitezinha vai sair elitezinha. Ele é o agente, mas ele não percebe. Ele, então, não percebe sequer o que significa hoje aproximar, dar um sentido pedagógico, por exemplo, à pré-escola. O que é uma pré-escola na cultura brasileira? É um lugar para socializar as crianças. É um lugar para guardar as crianças, essa função de armário enquanto os pais trabalham. É um lugar para brincar, para fazer massinha, para escovar os dentes, para pendurar a sacolinha, para formar determinados hábitos, e ainda não adquiriu, ao longo da cultura, o sentido pedagógico que a pré-escola tem que ter. Por quê? Assim como Rubem Alves compara a natureza e filosofa em cima dela, eu digo aos professores, olha, a pré-escola é como você olha algum documentário sobre a floresta amazônica e você vê aquelas árvores gigantescas, fenomenais, olha para cima que até o seu pescoço entorta, e olha para baixo e verifica que aquele gigante é nutrido por uma raiz poderosa, forte, mas que essa raiz, numa observação mais minuciosa, era toda cheia de pelinhos quase invisíveis, pelinhos que sugam os nutrientes que estão na terra para que a árvore o transforme em seiva e se sustenta naquele gigantismo. Tudo o que você puser numa criança de pré-escola estará em toda a vida acadêmica desse aluno. Do que retomar? Em quantidade ou em qualidade? Ah, professora, mas eu tenho que alfabetizar na pré-escola? Gente,
Não há tempo para alfabetizar. Essa propaganda que vocês estão vendo aí do Ministério da Educação, tempo de aprender, não existe, senhor ministro. Não tem tempo. A função da escola é oferecer a cada criança a estimulação diversificada e rica que ela precisa, e ela aprenderá no tempo dela, não no seu tempo. Não no tempo do adulto. Então, qualquer época pode ser época de se alfabetizar. Na Grécia Antiga, se levava o menino de 7 anos para a escola aprender a ler. E até hoje a gente ainda supõe que ele só aprende a ler aos 6 e aos 7 anos. Às vezes ele aprende nos 8, nos 9, outras vezes nos 4, até nos 5, até de 3. Eu tinha um trabalho de uma aluna na faculdade que me encantou a vida toda. Eu queria que ela apresentasse aquele trabalho na premiação cívica, mas ela acabou se perdendo, ideias que se perdem, com crianças de 11,5, identificando quase 2 anos de idade, mal sustentando nas pernas, identificando as letras do alfabeto. E eu penso que sei como é que se faz essa mágica de alfabetizar uma criança. Mas um secretário não sabe, um ministro não sabe, um co-diretor de escola não sabe. Como é que uma pessoa consegue colocar uma criança de 6 e 7 anos que xarope escreve com X, que chapéu escreve com CH, que carroça com 2 S, que professora com 2 S, um R fraco, um R forte, que hoje é com H, que ontem não tem... Gente, essa é a estrutura da língua. E há pessoas que conseguem, mas uma grande maioria não está conseguindo mais. E um secretário ou um diretor, vão chegar só no diretor de escola, que não sabe como essas coisas têm que ser abordadas, ele pode desistir desse diretor, porque ele não passa do burocrata. Ele não passa de um chefe. Ele não é um gestor. Não diferencia chefia de gestão. Chefia administra coisas, trincos quebrados, reformas de escola, troca de carteiras. Gestão administra pessoas. O diretor, na renovação, tem que se reconhecer como o pedagogo da escola. O pedagogo da escola não é secretário. O pedagogo da escola tem que estar sabendo o que é que os seus professores fazem numa sala de aula. É impressionante, falou-se tanto em construtivismo nesse país, e os diretores não sabiam direito o que era essa questão do construtivismo. Como? Então, o que retirou? O que eu preciso saber? Quem retirou do professor a condição de educador? Morreu o educador? Não. O educador, desde que foi lançado na história do mundo, permanece até hoje. Atrás dessa maquininha que nós estamos falando, tem um monte de educadores, projetando, produzindo, criando. Educadores não morrem. Educadores não morrem, como diz o Rubem Alves, eles são movidos por um grande amor e uma grande paixão e, sobretudo, por uma grande esperança. Ele está dormindo dentro do professor. E esse professor precisa apenas acordá-lo. Meu Deus, quando foi que eu comecei a ser realmente apenas um professor e não um educador? Eu, como professor, eu conduzo as crianças para o mesmo destino de origem. Como educador, eu formo delas o necessário para transformar os seus destinos de origem. É muito diferente. Onde começou? Precisa, professor, retornar um pouco à sua formação pedagógica. Eu posso pegar e dizer para você que a raiz disso está lá longe, nos séculos da história, isso está mesmo. Está lá na Idade Média, está lá no começo do Renascimento. Eu posso aborrecer a sua cabecinha aí, vou retornando os erros históricos de lá até aqui, nesse presente momento. Mas para você eu vou colocar uma coisa mais próxima. Este professor extremamente robotizado, extremamente profissionalizado, esse professor que não consegue se perceber como transformador, que não consegue perceber a sua aula como um ato político da maior importância. Esse começou praticamente quando? Olha,
Vamos dar uma reportagem só longuinha. Nós tivemos aí em 1937 uma ditadura, né? Ditadura Vargas. Um espaço muito pequeno entre uma ditadura e outra, e em 1964 nós vamos ter a ditadura militar. A ditadura militar, no que concerne a educação, promoveu uma educação tecnicista. Gente, não vamos confundir educação tecnicista com formação técnica, das FATECs, das ETECs, dos SENAI, dos SENACs. Este técnico, o Brasil carece dele eternamente, cada vez mais. Então, a formação técnica é uma coisa, educação tecnicista é outra. O que a educação tecnicista faz? Robotiza as cabeças. Transforma professores em técnicos, médicos em técnicos. É tão comum você ver médico confundindo o juramento de Hipócrates com o juramento de Hipócritas. São técnicos. Né? Juristas técnicos. Juristas que já não percebem mais que o direito está na rua. Jurista de ética discutível, encobertos atrás das togas. O que você quer para o Brasil hoje, se não uma justiça séria? Você formou técnicos que se alienam da realidade. Assim é o professor. Se cria na personalidade do professor um sentimento de impotência. A questão da afetividade, hoje, já não é só um tema filosófico. A questão depois de Piaget, já é uma questão científica. Se eu não gosto do que eu faço, eu me transformo num técnico robotizado, acomodado, que não vê perspectiva, que não vê possibilidade de transformação, que não vê possibilidade de mudança, e reclama. Olha só, o educador brasileiro, o professor brasileiro, a dignidade, são 56 anos e meio da minha militância no magistério, mais de meio século. A única coisa que eu ouvi dos políticos foi que queriam resgatar a dignidade dos professores. Né? E só que essa dignidade nunca foi resgatada. Né? É só demagogia política. Se você tem um político que tem 3, 4, 5 mandatos, meu filho, é hora de mudar, ele não fez nada pela educação do teu filho. Né? E quando se trata, por exemplo, de resgatar a dignidade dos professores, isso também passa pelo salário. Senhores professores, nós recebemos o 3º pior salário do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Como é que eu posso discursar num palanque político, eu sou a favor da educação e pago meus professores dessa forma? A gente gosta de imitar, desde o Marquês de Pombal, a gente imita o estilo de vida dos ricos, dos adiantados, daquilo que eu desejo ser, mas eu me esqueço de imitar, por exemplo, a postura de Angela Merkel com relação aos professores na Alemanha. Né? Angela Merkel paga os maiores salários públicos na Alemanha para professores. Questionada por médicos, questionada por juristas, pelas altas funções da sociedade, ela respondeu: vocês querem que eu pague igual para aqueles que vos ensinaram a serem o que são? Professores não podem receber assim, porque não são pessoas comuns. Educadores que conseguem ensinar a mesma questão do xarope e do chapéu não são pessoas comuns, são pessoas especiais. Outra coisa que você precisa aprender se você está desanimado como educador, se você está impotente como educador, pensa um pouquinho na máxima do cristianismo. Um pouquinho. Olha, Cristo foi histórico, né? Ele existiu do mesmo jeito que existiu Pedro Alves Cabral, Duque de Caxias, né, Dom Pedro I. Ele está na história, né? Mas o que ele delega aí? Né? Ele delega à humanidade a função de amar ao próximo como a ti mesmo. Ele nos permite nos amarmos. Ele nos permite amar o nosso próximo com o que sobeja de amor dentro de nós. Amar hoje é científico.
Se as pessoas amassem mais, estariam de máscara na rua. Se as pessoas amassem mais, pensariam no seu próximo, em si mesmos, pensaria no bem comum. Né? E o que Cristo nos mostrou também, que é muito importante para a questão da sociologia educacional? Não existe mudança de cima para baixo. A pregação cristã foi na plebe, nos pobres, nos escravos, nos oprimidos, e esta pregação derrubou nada mais, nada menos do que o Império Romano. Esta pregação divide o mundo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E mostra para você, professor, que você é a célula da transformação, você está aqui embaixo. Você que transformar o ministro, não é o ministro que tem que transformar você. Entendeu? Você tem exemplos históricos disso. Você tem que acordar o educador que está morando aí dentro. O Rubem Alves responde, eu não sei como formar um educador, nem eu. Sabe por quê? Certas profissões desapareceram no tempo. Essa comparação de Rubem Alves. Tropeiros desapareceram, mascates desapareceram. No tempo histórico foram substituídas por outros, mas o educador nunca. Então, não há que formar o que já existe dentro de você. Ele está morando aí dentro. Ele mora na sua relação apaixonada com cada aluno. Ele faz você entender coisas que parecem tão óbvias. Por exemplo, o meu aluno fracassou na prova? Não. Não é na prova que um aluno fracassa, o aluno fracassou no processo. Olha aí quanta coisa eu posso fazer. Eu tenho que mudar meu modo de ensinar, porque eu não posso dizer para o meu aluno que fracassou na prova que ele não aprendeu, porque eu também não ensinei. Quando o aluno não aprende, é porque eu não ensinei. Né? Que lindo! Não é fracasso em prova, fracasso no processo. Eu já vi autoridade de ensino, gente. Vamos reforçar os grupos de recuperação. Mas que recuperação? Fazer outra prova é uma recuperação? Ou modificar os procedimentos didáticos é uma recuperação? Ou usar os talentos potenciais dos professores para dinamizar as suas aulas? Olha, gente, no século, se me não falha a memória, de 15, 16, quando nós já estávamos sendo descobertos, entrando na história, a Europa estava entrando no capitalismo comercial. Né? Desde aquele tempo, esse modelo de escola foi instituído, um modelo de escola que servisse aquele sistema. E é nessa época, João Amós Comênios, que é o pai da didática, que escreveu a primeira didática, ele dizia: quero que meus alunos aprendam a fazer fazendo. Professor, 500 anos, e você ainda está fazendo pelo aluno, não leva ele fazer fazendo, não leva ele escrever escrevendo, você está mais preocupado com regras de gramática, por exemplo, eu fico sem saber sequer se o seu aluno tem uma abstração, um raciocínio lógico-dedutivo pronto para diluir essas regras e aplicar na comunicação. Olha, vou ser sincero, gente, a nossa criança é um gênio. Tem tanta burrada em cima deles, e eles ainda conseguem aprender que a oração tem um sujeito simples, tem um sujeito composto. E quando você está lendo alguma coisa, lendo alguma obra, você lá está preocupado se tem sujeito, se não tem, se o indicativo é verbal, se é verbo nominal. O que é que você ensina para esses alunos? Poxa, em que idade, em que época? Mas o Enem exige maravilha. Vamos chegar lá no outro ponto crucial. Ele exige, eu acredito bobamente, que eu posso enxertar apostila na cabeça do meu aluno, uma atrás da outra, que ele vai sair bem no Enem. Quer saber se a sua escola está indo bem no Enem? Verifique quantos alunos você colocou nos últimos 5 anos nas universidades públicas. As particulares não contam, entra quem pode pagar. Agora, nas universidades, por quanto você entrou? Aí que você vai ver a qualidade do seu trabalho.
se você tem que segmentar bases que ensinam um aluno eternamente a ler bem, interpretar bem, ou se você tem que entupir a cabeça dele com regra disso, regra daquilo, regra daquele outro. Sabe? Então, tantas coisas que você pode ressuscitar, que você pode despertar com essa pessoa que está dormindo dentro de você, que é o que eu te falo. Né? Que linda, 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 linda. Nossa, Cida, eu estou emocionada demais, estou vendo aqui muita gente emocionada, e a gente sabe a oportunidade que o professor tem nas mãos, né? Nas mãos, gente, vidas. Você tem De nas despertar mãos nada mais, nada menos que vidas. vidas, sonhos, né? E despertar esse educador, né? Buscar esse jatobá e trazer para essa relação que você, professor José Pacheco, professor Rubem Alves colocam, que é o espaço entre a relação, né? Entre uma história de um educador e a história e o sonho de um aluno, de um estudante. E nesse espaço, né? Que é um espaço invisível, que é o vínculo, que você coloca ali todo o seu amor e a coisa flui, né, Cida? E é tão emocionante, né? Nas minhas aulas, quando eu trabalhava com 40, 60, 70 alunos numa sala de aula, né, eu sempre costumava dizer a eles o que eu já tinha vivenciado na minha prática. Eu posso garantir para você que é possível. Isso eu vivenciei na minha prática. Nós precisamos derrubar aquela história de teoria uma coisa e prática outra. Não é. Só você será um educador quando você fundamentar o que você faz. Quando você souber em que estágio está o seu aluno. Quando você ensina para ele tudo o que você quiser. Se você conseguir adequar ao estágio de desenvolvimento que ele se encontra. Então, você tem que voltar a reler a questão da psicologia da criança e do adolescente, e você tem que rever quais as teorias de aprendizagem que você vai utilizar para conduzir este adolescente. Você tem que saber fundamentar. Eu faço isso por causa disso. Aí você não vai consumir um livro didático cheio de defeitos. Você não vai nunca mais substituir o seu planejamento por esses livros, por apostilas. Você sabe onde foram fabricados esses livros? Mas você precisa saber, está na hora. Na educação tecnicista, que eu já me referi, existiram 14 acordos entre o Ministério, o MEC, e uma agência norte-americana, a AIDES, agência que deveria cuidar do desenvolvimento da educação brasileira e conduzi-la para os interesses, obviamente, do capital americano investido aqui dentro desse país. Né? Foi nesse período que as classes médias foram empurradas para as escolas particulares e uma grande massa de alunos das classes menos favorecidas foi parar na escola pública. Dentre esses acordos, foi assinado o acordo sobre os livros didáticos. 14 milhões de livros na década de 60 produzidos e fabricados nos Estados Unidos, sem a participação dos editores brasileiros, sem a participação dos educadores brasileiros, e introduzidos na educação. São essas apostilas que você está usando aí. Esses livros didáticos que você está lendo aí, que a gente olha livro com falhas pedagógicas, falhas de conteúdo, conteúdos rarefeitos, com impossibilidade, é uma negligência da inteligência do aluno. Em qualquer faixa de etária da sociedade, em qualquer classe. Sabe? E as nossas classes médias, então, se mantêm alienadas, empobrecidas, reduzidas a um empobrecimento gigantesco, mas não percebem. Essa é a questão. Quando é que eu vou perceber que eu tenho responsabilidade com cada pessoa que não está usando, eu como educador, uma máscara na rua? É tão. Para o educador é elementar, mas, né, Cida, o que a gente fez com a educação, né? O que se fez com essa coisa tão
né, tão emocionante, tão emocional, né? Eu tô fazendo, Cida, uma formação com o professor José Pacheco em aprender em comunidades. E a gente tem discutido muito tudo isso, e uma coisa que fica muito forte para mim é justamente o despertar da curiosidade, né, do aluno em qualquer tempo, e eu tenho feito isso em sala de aula e perguntado para eles o que vocês querem aprender, sabe? O que vocês gostariam de saber, inclusive para os adultos na faculdade. Muito. Na verdade, isso deveria fazer parte de uma avaliação diagnóstica, né? Levantar as expectativas do aluno com relação ao professor. Desde, digamos assim, já desde a sexta série do ensino fundamental até a universidade, eu acho que seria um começo de diagnóstico, porque o que eu sei do meu aluno? A única coisa que eu sei do meu aluno é que ele é pobre, médio ou rico. Mais nada. Eu não sei quais, eu não percebo sequer que o estilo de vida de origem dele, aquele que ele vive, onde ele nasceu, com os pais, com a família, com os amigos, se redefine na escola. Que ele traz uma contribuição valorativa que muitas vezes não é a minha. Então, seria muito interessante ouvir o que eles têm a dizer, que as classes médias levam seus hábitos para a escola, seus usos, seus costumes, suas formas de pensar, suas formas de agir. Vai junto com ela na escola. O que eu sei dele? Paulo Freire educava em pouco tempo que dava aula na favela para a favela e questionava seus alunos. Por que é que vocês não são vocês que ergueram a obra não são convidados para a festa de inauguração? Por isso ele não servia para uma ditadura militar. Né? A abordagem sociocultural dele politizava. Politizava. E ele conseguia alfabetizar da forma mais tradicional que você pode imaginar em muito pouco tempo. Porque já não era uma questão de alfabetizar só, mas de situar o indivíduo na própria cultura, no conjunto dos seus deveres e dos seus direitos, no exercício dos seus direitos, não de conduzi-lo como burro de carga alienar. Então, ele conseguia, porque conhecia o perfil do aluno. E você, professor, o que você conhece do seu aluno? E mais ainda, você vem de uma cultura tão preconceituosa, uma cultura que carrega até hoje o peso de 400 anos de escravatura. Ainda aquele seu aluno de origem pobre ainda leva um rótulo na cabecinha, burro. Não é burro, e nem imbecil. Criança nunca foi imbecil, ela é imatura. É diferente de imbecilidade. A maturidade vem com o desenvolvimento, mas ela sabe muito bem o que é melhor para ela e o que não é. E aprender, seja na pré-escola ou na universidade, é uma questão de vontade. Um adulto sabe por que vai para a escola, uma criança quer brincar. E eu sei ensinar uma criança brincando? Eu, quando digo para ela, eu sei o que significa uma criança sensório-motora. Quando eu digo para ela a barriga do bebê, B, bobu, barriga, para uma criança sensório-motora, é isso que ela tem aqui, ó. Não tem nada a ver com B. B não é gordo, não é amarelo, não é comprido. Não tem atributos que ela possa tocar, ver, manusear. Como que eu vou despertar a vontade dessa criança aprender? Pela afetividade. É a única coisa que as crianças têm, uma grande afetividade em que ela vai paulatinamente querendo se identificar com a sua professora e agradá-la. Olha o afeto. Que não se desvincula mais. Né? Um adolescente já foi considerado coisa do demônio. Quando os hormônios começavam a percorrer o corpo dos adolescentes, eram considerados endemoniados pela educação jesuítica, tinham que ser contidos, tinham que ser domados. O que eu sei do adolescente? Como é que eu trago esse adolescente para o grupo? Eu bato de frente com ele, eu tento conversar e conduzi-lo, eu tento aproximá-lo de mim, ou eu, você para lá e eu para cá. Agora, não são coisas fáceis de fazer. Não. Então, você tem que remar contra a maré. Olha as redes do Rubem Alves aí, né? Você tem que remar contra as redes.
senão você vai ser aprisionado pelas redes do sistema. Eu gosto do trabalho dele porque ele é profundamente ideológico, né? E ele tira a questão dos condicionamentos ideológicos do dia a dia, da natureza, da própria obra. Ele nos ensina a olhar no cotidiano, não é exatamente o que fez um filósofo, o que fez o outro, ou como isso se aplica ou deixa de se aplicar, né? Um professor, por exemplo, de História da Educação, que não consiga dizer para seu aluno como ele vai utilizar esse conhecimento na sala de aula, ele não é um professor de História da Educação, ele é um contador de fatos, né? É isso aí. Então, quantas vezes as meninas diziam para mim na sala, eu não sei para que eu tenho que estudar os gregos, quando elas escreviam no dia das provas lá. O que eu sei é que nada sei. Eu falei, opa, então você já aprendeu. Tá bom, né? Tá no caminho. Por isso, na sua sala de aula, eu escrevia na lousa, opa, valeu. Né? Você já aprendeu. Como você, se você não consegue pegar esses conteúdos universitários e mostrar, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o planejamento por um livro e primeira lição, e segunda lição, e terceira lição. Eu já ensinei, ele não aprendeu, o problema é dele. Querida, olha só, tem uma pergunta aqui do Rogério Romano. Professora Cida, a senhora acredita que o menosprezo da educação pelos governantes desestimulou a paixão pela profissão? A minha paixão? Acho que não, a sua não, mas dos professores que são professores e perderam os educadores. É um motivo ideológico para você desvalorizar esse profissional. Eu tenho muito receio de fazer essa colocação, porque me dá a impressão de você estar discriminando os professores como inteligentes, né? Mas, na verdade, o desprestígio da profissão canaliza poucas pessoas, cada vez menos, para o magistério. Nós estamos vendo as nossas inteligências se canalizarem para outras profissões mais valorativas. Cada professor, do diretor de escola média, já sabe a dificuldade que tem para botar professores dentro da sala de aula. Há uma defasagem muito grande, né? Há outros que os alunos vão passear na escola. Eu tive um menino que me pediu para dar uma forcinha para ele em português, em algumas disciplinas para o exame do Enem. Ele trouxe os livrinhos todos sem abrir, novos, sem serem utilizados. E o rapazinho aprendia com uma rapidez incrível. As inteligências destruídas, potenciais desprezados, não é? Então, acho que essa questão de você precisa compreender que você é desvalorizado como profissional, que você recebe o terceiro pior salário do mundo, que isso é um mecanismo ideológico para você reproduzir as estruturas sociais. Por quê? Sabe por quê? Olha para o sistema econômico sempre que você for dar uma aula. Quem empurra historicamente uma sociedade? A economia. E o poder político que ela gera. Você não serve a uma criança, a um jovem ou a um adolescente. Você serve a um sistema. Que sistema você está? Quando eu levantava essa questão entre os meus alunos, eles não sabiam que estavam num sistema capitalista de produção. Que ideologia nos orienta? A ideologia liberal chegou a cumprir a função de Estado de bem-estar social no Brasil? O que é mesmo uma ideologia neoliberal? É aquela que vende educação como se fosse um quilo de tomate na feira? Por que somos tão desvalorizados? Por que nós vivemos numa sociedade que não abraça os seus professores? Que se aliena com relação aos seus professores, às suas reivindicações, às suas necessidades? Porque é um mecanismo ideológico que nos condiciona para isso sem que a gente perceba. É preciso acordar, acorda. É preciso olhar, ir mais fundo. É preciso verificar por que uma criança não aprende desse jeito. É preciso mudar, tem que ensinar de outro. Por que somos, então, tão desvalorizados? Porque não somos reconhecidos. Porque somos apenas mantenedores do status quo dos outros. Só isso.
E é preciso que nós mesmos aprendamos a resgatar. Como? Os sindicatos não estão funcionando muito, não. Só serve para eleger pessoas que nos desapontam ali na frente, se envolvendo com corrupção, isso, aquilo. Então, é hora de fazer o quê? É hora de você fundar uma associação de professores dentro da tua escola. Uma associação que só cuide dos interesses dos professores na sua escola. Eu acho que greve é o último recurso. Eu acho que quem promove as greves são os líderes elitistas, os políticos, os donos dos bancos. Eles deixam a greve acontecer para depois fazer um acordo remerreca. Quer dizer, um acordo remerreca pode ser feito antes da greve acontecer. Mas se ela vier, tenha um fundo para sustentar teu professor e não saia de lá com o rabo entre as pernas, como você tem saído historicamente ao longo da história desse país. Aprenda a se defender. Se organize dentro da sua própria escola. Você precisa aprender a trabalhar em grupo. É no grupo que o homem sobreviveu sobre a natureza, não é fora dele. É no bem comum que o homem sobrevive, não é no isolamento individual. Agrupem-se. Ô, Cida, querida, a gente vê, né, os colegas, muitas vezes, nesse sentido mesmo, trabalhando muito de forma individual, muito em cima da sua... a gente fica chateado, mas da sua vaidade em relação, né, ao ser um pouco imortal. E quando a gente une, que a gente trabalha as equipes, as habilidades complementares dos colegas, nos projetos, não é mais uma estrela, mas é uma constelação. É nesse sentido, né, Cida, que a gente conquista tantas outras coisas também, né? Esse é o primeiro problema que tem que se encarar, né? Que os professores precisam encarar. A individualização. Né? Nós somos condicionados, acho que desde pequenos, a sermos indivíduos, a não cooperar. Você tem uma dificuldade enorme de fazer um trabalho de grupo com um aluno universitário, porque ele não tem nada. Ele não aprendeu desde pequeno a trabalhar em grupo, a desenvolver a cooperação. Quando ele chega na universidade, o que você pôs na criança está no adulto. Se você ensinar desde pequenininho ele a trabalhar em grupo, desde lá da nossa pré-escola até chegar no nível universitário, ele trabalha numa boa, ele aprende a cooperar. Ele aprende a respeitar regras, ele se desindividualiza. É isso que você encontra na universidade. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande de entender como professores universitários podem se individualizar dessa maneira. Pode ser. Você quer ver uma coisa que nós nunca conseguimos no trabalho universitário? Foi a questão de horário com alunos. Discutia, um entra a hora que quer, outro sai a hora que quer, outro senta, o outro não senta, numa negação do comportamento grupal necessário, né, socialmente necessário. Chegávamos a decidir algumas atitudes, saíam dali aqueles mesmos professores universitários quebravam a regra, não sabiam o que era consenso, não sabe o que é dirigir um comportamento por consenso. Aí ficava você numa imagem negativa perante o aluno, porque você era mais rigoroso, queria cumprir a regra. Isso é estranho. No Ninho, você já assistiu esse filme? Uhum. Os loucos matam o sério, matam o ator sóbrio. O famoso... Se você conseguir abrir esse canal de trabalho em equipe, de se saber o que é consenso, de saber como se obter um consenso, de se comportar por consenso, é um passo gigantesco, mas desejo boa sorte para você. Boa sorte para você. É o isomorfismo, né? Esse daí a gente... Priscila, não pode desistir. Se mora um educador dentro de você, persiste. Se não der o resultado que você espera, dá um resultado pessoal para você de paz, tranquilidade, de ter feito tudo que podia, que devia. Sim. Cida, querida, eu não sei se eu fui privilegiada, Deus, eu estou bem lá com o homem lá em cima, mas eu tive, assim, na própria Brás Cubas, uma equipe maravilhosa na comunicação, a gente tinha uma união e a gente se amava e a gente seguia. Hã?
Eu sempre tive com a Brás Cubas uma relação umbilical, né? Eu comecei muito cedo lá no Liceu Brás Cubas e me formei na Brás Cubas. Já tive trabalho na Brás Cubas assim que acabei de me formar. Então, eu tinha mesmo com a Brás Cubas Uma um grande relação. umbilical. Quando eu tive que decidir entre o MC e a Brás Cubas por causa do concurso de diretor, eu fiquei pela afetividade, eu permaneci na Brás Cubas. Né? E eu gostava, e gosto ainda muito. O nome ainda me fala com afetividade. Né? Uhum, uhum. Lá a gente construiu uma vida acadêmica com os colegas maravilhosos. Nossa, mãe, cada, né? Já Lindo. perdeu algum, o Criador já levou, mas o nosso espírito permanece o mesmo. É, foi, Era, era uma família, né? foi uma prática, né, Cida, dessa união. E assim, e hoje, Cida, eu penso que, assim, no sentido do ideal mesmo, que eu acho que ele nunca pode a gente nunca pode abandonar esse ideal, né, e aproveitar esse momento, Cida, de reflexão, de introspecção e de oportunidade mesmo para rever, porque eu acho que as faculdades, as escolas, sejam públicas, privadas, vão ter que se reinventar, e nesse sentido, talvez a gente devagarinho começar a colocar uma cooperação na aprendizagem, uma leve aprendizagem em comunidade, cooperativa, em termos de filosofia, talvez seja uma transição para a gente começar a semear essa nossa visão, né? Assim, de aprender em comunidade, aprendizagem cooperativa. Você acha, Cida? Você acredita que essa coisa tão ruim é uma cura para um momento que precisa virar a chave? Se não Olha, for agora, né? eu tenho certos princípios nos quais eu acredito. Eu acredito que a cultura é uma construção do homem. O homem faz, o homem desmancha, o homem muda. Quem construiu a cultura? Não foram os animais, foram os homens. Né? Então, essa cultura construída, seja ela em que instituição for, em que segmento for, seja educacional, seja jurídica, seja lá o que for, empresarial, o que for, o que você tem que botar na frente de qualquer coisa nessa bendita vida? O ser humano. No topo das ordenações, porque nós só podemos conviver e até obter os privilégios que obtemos com outro ser humano. Não há possibilidade de continuar nesse isolacionismo individualizado. As pessoas me dizem só utopia. Utopia, o que quer dizer utopia? Você sabe? As pessoas pensam, que utopia é algo que não se realiza. Não é, não, senhor. Utopia quer dizer topos, lugar. Quer dizer nenhum. Significa que as suas atitudes não estão em lugar nenhum, nada te impeça como homem, como produtor de cultura, de colocar essas coisas em algum lugar. O que te impede? Realmente. Eu preciso de utopia. Eu preciso. Eu preciso de sonhos. Porque se eu não precisar, eu não consigo construir uma realidade humana razoável. Você está se aproximando dessas eleições municipais aí. Você ainda está vendo pessoas que vêm fazer uma propaganda política na televisão. Eu tenho 4 mandatos. Meu amigo, você votou 20 vezes numa mesma pessoa. E o que ele fez por você? O que ele resolveu no seu entorno? Como ele legislou? Vale a pena outro voto ou é hora de trocar? Troca. Troca, quanto mais crise, mais troca. Olha, eu não vou viver para ver isso. Mas essa desculpa da pandemia vai durar em todas as políticas até o ano 4000 e tanto. Foi a pandemia. Foi a pandemia. É. Vai justificar a crise. Você nunca saiu das crises econômicas. Você vai entrar numa crise monstro, está entrando. O desafio agora é bem maior, sem dúvida nenhuma. Mas o que você mais vai ouvir é isso, a desculpa vai ser a pandemia. Ora, pelo amor de Deus, gente, você que vota num deputado por 4 mandatos, que vota num vereador por 4 mandatos, onde você está com a cabeça? Como é que é a sua contribuição na escolha? Você sabe o que é o ato de votar? Quando você pega aquela célula e bota dentro de uma urna, o que você está dizendo para o seu candidato?
Ó, senhor José, eu estou confiando a você a administração da minha república. O que é uma res pública? É a minha coisa pública, é o meu patrimônio público. Eu estou confiando em você e você precisa saber se ele mereceu a sua confiança ou não para tornar a votar. Para, pelo amor de Deus. Valorize. Querida, O gesto de pôr um voto na urna. querida, ó, nós só vamos pedir para o pessoal do Instagram que a gente vai parar lá no Instagram e já volta e fica mais um tico. Eu queria umas horas aqui, mas aí Instagram a gente para agora e a gente continua no Face e depois volta lá também. Cida, olha, foi uma hora aqui de pura emoção. Você é uma coisa muito linda, muito fofa, Eu menina. deixei aí uma porção de ponto de interrogação na cabeça. Então, eu atingi meu objetivo. É isso, linda, linda. Pelo menos quem é você nessa É isso, e assim, mágica. eu me emocionei demais aqui, Cida. Eu imaginei que eu ia ficar emocionadinha, mas eu fiquei muito, muito. Você é muito querida, você é muito inspiradora, você assim, deixa aí uma história, um legado. O que as pessoas estão falando aqui de amor com você, acho que se eu fosse sua aluna, eu ia chorar em todas as aulas, não sei se isso ia dar certo. Nós sempre tivemos uma vida maravilhosa, pelo amor de Deus, como eu tenho saudade dessa molecada. Que delícia! E, ó, em breve, voltando às aulas off, que a gente vai ver as turmas, a gente vai levar você para bater papo, para inspirar, e vamos tirar, né, Cida, de dentro de cada professor, esse educador, esse jatobá que está aí. Com certeza tem um jatobazinho ali, Cheio de força aí dentro dessa gente, cheio de potenciais, certo? né? Exato, exato. E saber, né, Cida, que essa transformação, ela não está lá no governo, não está na federação, não tá, ela está aqui dentro da gente, no nosso coração, da nossa atitude, né, Cida, linda? Exatamente. Olha um exemplo. Estou com saudade de você, viu? Muito, muito. Queria estar te abraçando, apertando, beijando. E assim, que delícia. Quando eu falo que você é uma coisa fofa, é em todos os sentidos, né? De amor, de amor, de amor. Cida, que isso, né, que essas vidas que você colocou no começo, que estão se perdendo, que elas não sejam perdidas em vão, que a gente faça alguma mudança, que a gente faça alguma coisa de verdade para transformar tudo isso, né? Que não seja em vão. Com certeza. Que lute. Que lute. Que não se acomode. Que lute. Vale a pena. Se não vale a pena, vale a pena dentro de você. De verdade, verdade. Olha, querida, eu quero marcar mais 13 lives com você. Mas aí esgota. O café não esgota, isso é uma fonte inesgotável. Poderia trabalhar mais um pouco é a questão mesmo da didática mesmo, né? Então, você está dentro da sala de aula, então a questão da didática da pré-escola ao ensino superior é mesmo uma área inesgotável, né? Inesgotável, de proposituras, de tentativas, isso mesmo, né? É preciso ressuscitar mesmo a questão da didática, né? Eu acho que a gente ainda tem coisas para abordar. Se você topar, a gente vai fazer mais algumas, porque eu sou pequena, eu quero ficar te vendo falar, te ouvindo, se der muito delicioso, assim, flui, é muito bom. Então, assim, já. Me perguntando para que eu me meto nisso ainda? Mas não consigo. Porque... Não, parece que eu estou me omitindo, eu estou fazendo o pecado da omissão. Isso. Nossa, por que eu fico entrando? Não,
a gente precisa te ouvir e você tem essa responsabilidade, Cida, de passar. A gente quer, a gente precisa disso. Então, já fica aqui o convite para mais uma live aí. Vamos falar de didática, vamos falar. Nossa, eu anotei um monte de coisa, mas é tão lindo te ouvir que a gente esquece até da vida. E fica o convite, mas assim fica um agradecimento sobrenatural, um grande beijo, um abraço. Vamos conversando como a gente troca as nossas figurinhas, e eu acho que vem tempos de muita transformação, sabe? De muitas coisas bacanas, e a gente vai trocando e compartilhando, e você vai nos inspirando aí, tanto a gente aqui, o nosso querido Grieco, que agora também está assumindo aí uma posição bacana, né, de assumir essa atitude de vir também como professor, como pré-candidato, enfim, é um parceirão da gente aí que vem, né, para agregar. Então, é isso, é uma soma de pessoas aí do bem, querendo esse bem comum, e eu tenho certeza que está na hora disso. está na hora. Está na hora. Está na hora. Tá bom. Eu que agradeço muito, né? Matar saudade. A gente mata a saudade. A gente fica sozinha, às vezes, pensando, meu Deus do céu, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, mas a vida se impõe, né? O coração envelhece, as costas ruinam, a cabeça fica meio atrapalhadinha. Então, é a vida, né? Mas eu tive uma oportunidade de conversar, agradeço muito. Muito, do fundo do coração. Eu também. Eu também. É uma gratidão, um amor, e que em breve a gente fale de novo para saber mais ideias. E fica com Deus, minha querida. Curta a família aí bastante. Vamos conversando sobre tudo isso. E com certeza você vai ver muitas transformações aqui em breve, se Deus quiser. Se tiver Priscila por aí, a esperança aumenta sempre, viu? Temos, né, querida? Contigo é muito bom. Um beijo. Um beijo enorme, um beijo para todos que estiveram aqui. E eu vou montar um fã-clube da Cida Pouso. Eu vou ficar milionária. Não exagera, não exagera. Bom, olha, estou bem. Linda. Beijo, beijo em você, na Claudinha, no Grieco, em todo mundo. Aí fica com Deus, viu? Obrigada por esse presente. Obrigada a você. Tchau, querida. Beijo, linda. Estou saudade, quero te ver logo. Também, muita saudade. Pode ver, vou ver.